Você já percebeu como o mundo parece viciado em barulho? Opiniões lançadas como flechas, justificativas gritadas ao vento. Gente que explica, defende, se desespera para ser compreendida, para ser vista. Vivemos numa era em que tudo precisa ser dito, tudo precisa ser provado. E quem não fala parece que perde. Mas e se o verdadeiro poder estiver justamente em não dizer? Porque o homem que precisa explicar o próprio valor já está partindo da premissa de que ele não é óbvio. E esse é o ponto onde começa a queda. Os estoicos sabiam disso. E é por isso que hoje vamos falar sobre o tipo de silêncio que não cala, o tipo de silêncio que se impõe, que desnuda, que vira espelho, que fere mais que 1000 palavras e cura melhor que 1000 desculpas. Mas primeiro, um aviso. Esse não é um vídeo para quem ainda precisa gritar para se sentir forte. É para quem já entendeu que há momentos em que o verdadeiro poder é não reagir. Então, se você já se cansou de explicar, de correr atrás, de tentar ser compreendido por quem nunca quis entender, escuta isso até o fim. Porque talvez essa seja a última vez que você precise se justificar. 1. Quando você cala, o mundo te escuta. Há um paradoxo poderoso no silêncio. Quanto menos você fala, mais você é ouvido. Quanto menos você corre, mais sua ausência pesa. Quanto menos você explica, mais sua dignidade se impõe. Não faz sentido racional, mas faz sentido existencial. Porque o mundo está acostumado com reações. Quando você não reage, ele entra em colapso. Você manda uma mensagem, a pessoa ignora. Seu instinto grita, manda outra. Depois, explica. Depois, abre o coração. E quando vê, você já doou tudo. Sua energia, sua paz, sua força, só para ser percebido. E aí vem a pergunta cruel. Vale a pena ser notado se o preço é se anular? A cada palavra que você lança para tentar se provar, algo em você se perde. Mas quando você escolhe o silêncio consciente, não um passivo, é como se dissesse, eu não preciso que você me ouça para saber quem eu sou. E esse tipo de silêncio assusta. Porque ele tira do outro o controle. Ele quebra o ciclo de poder baseado em reação emocional. Ele desconcerta, porque deixa um vazio que o outro não sabe preencher. E nesse vazio, o eco da sua ausência vira lição. Não porque você quis ensinar, mas porque você decidiu não se arrastar. 2. Silêncio não é falta de voz, é domínio sobre ela. Tem gente que confunde silêncio com fraqueza, mas o verdadeiro silêncio, o silêncio estoico, exige mais força do que qualquer explosão de palavras. Porque falar é fácil, difícil é conter. Difícil é resistir ao impulso de se justificar quando tudo dentro de você clama por explicação. Mas esse é o ponto. Quem se explica, se posiciona como réu. Quem silencia, se posiciona como juiz. E isso não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com autocontrole, com uma paz que não se negocia por migalhas de atenção. Marcos Aurelius escreveu, a alma permanece invicta quando não depende de nada fora de si. E quando você depende da resposta do outro para manter sua dignidade, você já entregou a sua vitória antes do combate começar. É aqui que começa a virada. O silêncio não é a ausência de resposta. É a resposta que não precisa ser dita. É o fim do jogo, jogado com um simples passo para fora do tabuleiro. Se isso já está mexendo com algo dentro de você, é porque você sabe. Você já deu demais. Já se explicou demais. Já esperou compreensão de quem só sabia absorver, nunca escutar. Agora é hora de aprender a ficar em silêncio, mas não por omissão, por escolha, por sabedoria, por respeito a si mesmo. Existe um tipo de dor que não grita, ela sussurra. Ela se esconde atrás da necessidade de fechar ciclos. Você já ouviu isso, né? Preciso de um encerramento. Quero só uma conversa final. Só para entender. Por quê? Mas o que você talvez não tenha percebido é que esse desejo por respostas
quase nunca é sobre verdade, é sobre apego. A verdade, no fundo, você já sabe. O que você quer mesmo é uma forma de continuar, mesmo depois do fim. Você pede explicações, mas o que está implorando é: por favor, me diga algo que faça essa dor parecer digna. A armadilha do último texto. Vamos encarar isso de frente. Você manda um último parágrafo, um texto honesto, bonito até. Você coloca ali o melhor de você, sua dor, seu ponto de vista, sua versão da história. E o que volta? Um silêncio desconfortável, ou uma resposta fria, ou pior, a indiferença. E então algo quebra dentro de você, de novo. Você percebe que essa busca por encerramento não cura, ela cava. Ela te prende no loop. Você doa mais palavras a alguém que já tinha te negado escuta. Você tenta obter dignidade de quem não conseguiu manter o básico, respeito. E é nesse momento que a filosofia estoica entra como um tapa na alma. Não peça que o mundo seja justo você com a sua paz. Epiteto, em outras palavras. A realidade dura, às vezes, o que te feriu já seguiu. Sim, dói aceitar isso. Dói perceber que aquela pessoa já está em outra frequência, que ela não pensa mais nisso, que talvez ela nunca tenha pensado tanto quanto você. E mesmo assim, você ainda espera. Você ainda formula mentalmente o texto ideal, a mensagem perfeita, a cena de redenção digna de um roteiro de filme. Mas a vida real não funciona com trilha sonora. A vida real exige coragem para encarar o vazio, sem anestesia, sem resposta, sem final explicado. E o mais insano, às vezes, é justamente quando você para de tentar encerrar o ciclo que ele se encerra. Não porque o outro colaborou, mas porque você parou de mendigar sentido. O silêncio que fecha portas e abre corações. Você quer saber qual é o verdadeiro encerramento? É aquele momento em que você percebe que a ausência de resposta já era a resposta, e que continuar esperando por uma fala que nunca virá é a forma mais cruel de autoabandono. Porque, no fundo, você não queria explicações. Você queria ser importante o suficiente para merecê-las. Mas a lição mais dura é essa. Nem todo mundo vai te dar o que você merece. E isso não diminui o que você merece. Por isso, os estoicos se retiravam. Não com raiva, não com escândalo, mas com um tipo de silêncio que carrega um recado. A sua omissão me respondeu. A minha ausência é minha resposta. Então, guarde isso. O fechamento que você procura não está no outro. Está no momento em que você para de escrever capítulos para um livro que o outro já deixou de ler. Seja o autor do seu encerramento. E, às vezes, tudo o que ele exige é o silêncio de uma última vírgula que nunca será explicada. Você já se deu conta de como algumas pessoas sabem exatamente o que dizer, mas quase nunca sabem o que fazer? É como se dominassem a arte do discurso, mas tropeçassem na prática. A pessoa mente com doçura, finge com afeto, promete com intensidade. E você, por carência, acredita. Só que aí, um dia, você para de responder. Você cala, você observa. E, de repente, tudo o que parecia complexo se revela. As máscaras que caem no silêncio. Você já viu isso acontecer? Alguém que era todo carinho sumiu quando você deixou de dar atenção. Alguém que dizia se importar desapareceu quando você colocou limites. Alguém que jurava te respeitar explodiu quando você não reagiu à provocação. É aí que mora a verdade. As palavras criam um cenário, mas é o silêncio que mostra o bastidor. Quando você para de se justificar, você para de alimentar o personagem que o outro veste, e o verdadeiro eu daquela pessoa aparece. Alguns vão se afastar, outros vão te acusar, e alguns vão até tentar inverter a culpa. Mas todos eles terão uma coisa em comum. Eles não saberão lidar com o fato de que você
não precisa mais gritar para ser notado. Você quer ver quem alguém é? Silencie. Quer saber se alguém realmente se importa com você? Não pergunte. Não teste. Não provoque. Apenas se retire. Pare de enviar mensagens. Pare de oferecer justificativas. Pare de manter vivo o que o outro nunca teve coragem de nutrir. E observe. Quem respeita, se manifesta. Quem usava, some. Quem manipulava, se irrita. Essa é a triagem mais poderosa que existe. O silêncio. Ele separa com precisão cirúrgica o que é genuíno do que era apenas teatro. Palavras encantam. Ações expõem. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas elas não conseguem sustentar atitudes que contradizem quem elas realmente são por muito tempo. E quando você cala, elas não têm mais onde se esconder. Elas terão que se revelar, não porque você exigiu, mas porque a ausência de palco deixa exposto o ator. E esse momento é doloroso, mas libertador. Porque a partir daí, você para de negociar sua presença com base em frases bonitas e passa a escolher com base em coerência. Lembre-se disso. A verdade que você busca nunca esteve nas palavras. Ela sempre esteve nos intervalos entre elas. E só quem tem coragem de ouvir o silêncio é capaz de reconhecê-la. Se você está sentindo esse texto bater fundo, é porque você já passou por isso. Você já viu gente escorregar no próprio silêncio. Já viu relações desmoronarem quando você simplesmente parou de insistir. E talvez esteja na hora de fazer isso de novo. Não como punição, mas como libertação. Você já tentou explicar sua dor para alguém que nunca quis entender? Já gastou energia justificando sua ausência para quem nunca valorizou sua presença? Se sim, você aprendeu da pior forma que algumas pessoas não estão interessadas na verdade. Elas só querem manter o controle sobre a narrativa. E é por isso que o silêncio, às vezes, é mais do que um gesto de força. É um ato de inteligência emocional. Justificativas são moedas emocionais. Toda vez que você tenta se explicar, você está tentando comprar algo. Aceitação, compreensão ou, pior, permissão para existir do jeito que é. Mas pare e pense. Por que você precisa explicar tanto? Porque, no fundo, você ainda acredita que precisa convencer alguém de que merece ficar. Só que tem um problema aqui. Quem precisa ser convencido já não estava pronto para te aceitar. E quem te conhece de verdade não precisa de legenda. O estoico não convence, ele irradia. Marcos Aurelius escreveu: não desperdice o que resta da sua vida tentando adivinhar os pensamentos alheios. E isso tem implicações profundas. Cada vez que você tenta provar sua lealdade, sua verdade, seu valor, você está desviando energia da única coisa que deveria estar cultivando, sua integridade. O silêncio não é fuga. O silêncio não é frieza. O silêncio é a confiança que diz: não preciso da sua validação, porque a minha consciência já fez esse trabalho. Você vai ser mal interpretado. E tudo bem. Sim, você vai ser chamado de frio, de arrogante, de insensível. Porque neste mundo hiperexposto, quem não se explica, incomoda. Quem não se defende, parece culpado. Quem não chora em público, é acusado de não sentir. Mas há um outro lado dessa moeda. Quem não se abala pelo que pensam, é livre. Quem não precisa de plateia, governa a própria narrativa. A maioria das pessoas grita tentando ser compreendida. Mas o estoico, ele apenas vive de forma que não precise ser explicado. Silêncio, a assinatura da autenticidade. Você sabe que está amadurecendo quando prefere ser mal interpretado, em silêncio, do que viver explicando para manter gente do seu lado. E esse é um ponto de ruptura.
É quando você percebe que perder conexões rasas é o preço justo por manter sua alma intacta. Bem disso. O silêncio nesse estágio já não é mais uma estratégia. É um estado. É onde mora sua força, sua verdade, seu senso de valor. E aqui vai um lembrete forte. Se você precisa se explicar o tempo todo, talvez não seja você que está no lugar errado. Talvez seja o lugar que nunca esteve à altura do seu nível de consciência. Algumas pessoas só aprendem quando você para de falar. Você já percebeu isso? Enquanto você insiste, elas ignoram. Enquanto você explica, elas distorcem. Enquanto você pede, elas testam seus limites. Mas aí, um dia, você silencia. Você não responde, não rebate, não aparece. E algo muda. Não porque elas entenderam de repente, mas porque você deixou de ser previsível. A força do desapego silencioso. Você não briga. Você não grita. Você não bloqueia por impulso. Você apenas desaparece com elegância. Esse tipo de saída fere, não porque é cruel, mas porque é definitiva. É quando o outro percebe, tarde demais, que o acesso foi cortado, que o teatro acabou, que a plateia foi embora. E nesse vazio nasce a lição. Não há grito que ensine tanto quanto o eco de uma ausência sentida, a dor da consciência tardia. Você acha que o outro não sente nada? Talvez sinta, mas só depois. Quando os ruídos da rotina se acalmam, quando ele olha o celular e vê sua ausência, quando percebe que você não está mais disponível como antes. É aí que o arrependimento começa a sussurrar. Não como castigo, mas como consequência. Porque às vezes o outro só reconhece seu valor quando não pode mais acessá-lo. E esse é o ponto. Você não precisava fazer cena. Você só precisava ir embora. Sem ruído. O silêncio não pede respeito. Ele impõe. Quem esperava que você implorasse, se desespera. Quem contava com a sua reação, se confunde. Quem achava que tinha controle, se perde. Porque o silêncio quebra expectativas. Ele desarma jogos. Ele encerra ciclos sem aviso. E aí, você vira lembrança. Você vira ausência. Você vira aquela página que o outro não sabe mais reler. E o mais bonito? Pode ir. Você não precisou se justificar. Não precisou vencer debates. Não precisou ser entendido. Você apenas foi embora inteiro. Você se torna a lição que o outro nunca soube aprender. E se ele aprender, ótimo. Mas se não aprender, também está tudo bem. Porque, no fundo, essa lição nunca foi para ele. Foi para você. Você aprendeu que seu silêncio tem poder? Que você não precisa se ferir para ser notado? Que sua ausência é, muitas vezes, a única linguagem que certas pessoas conseguem entender? E se alguém ainda perguntar por que você não falou nada, responda com maturidade. Porque quem precisa que eu grite para entender meu valor, nunca mereceu ouvir minha voz. Quer saber quem realmente te respeita? Cale-se. Pare de insistir. Pare de se doar para quem nunca te viu por inteiro. Pare de manter vivos vínculos que só você sustenta. E então, apenas observe. O silêncio vai começar a trabalhar por você, não como ataque, mas como peneira. Enquanto você fala demais, você confunde. Enquanto você tenta ser compreendido, você se perde. Enquanto você oferece presença a quem só te drena, você adia o inevitável. Mas o silêncio não tem esse problema. Ele é puro, cru, brutal. E é por isso que ele funciona.
Porque quando você se retira, o jogo muda. Quem estava apenas interessado na sua energia, some. Quem se importava de verdade, aparece. Quem só queria controle, tenta te provocar. Quem tinha afeto sincero, sente falta e busca. Dói? Claro que dói. Porque você começa a perceber que muita gente só estava ali enquanto era conveniente, enquanto você cedia, enquanto você carregava, enquanto você se explicava. Mas aí você para. Você não manda o bom dia de sempre. Você não responde de imediato. Você não corre atrás. E, de repente, aquela pessoa desaparece. Não por distração, mas porque ela nunca esteve. Ela só ocupava um espaço que você deixava disponível, com medo de ficar vazio. Silêncio é espaço, e espaço é teste. Você quer saber quem merece estar na sua vida? Dê espaço. Não carência, não ameaça. Espaço. Espaço para que a presença do outro aconteça de forma voluntária, não forçada. E sabe o que vai acontecer? O falso vai desbotar. O oportunista vai fugir. O manipulador vai se irritar. O verdadeiro vai permanecer. E quando isso acontece, você entende. Você não perdeu ninguém. Você apenas se livrou do que impedia os verdadeiros de se aproximarem. Se uma relação precisa de barulho constante para se manter viva, ela já nasceu morta. O silêncio é como uma vela acesa num quarto escuro. Se houver verdade, ela ilumina. Se houver mentira, ela revela. Por isso, o estoico não teme o silêncio. Ele o provoca. Ele sabe que o silêncio pode apagar ilusões, mas também revela quem realmente acende a luz quando a escuridão chega. A maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque o silêncio expõe. Sem vozes, sem distrações, sem justificativas. O que sobra é você. Você com seus pensamentos. Você com suas dores não processadas. Você com verdades que evitou encarar por tempo demais. E é justamente por isso que o silêncio cura, porque ele não te engana. Ele não te distrai. Ele te devolve a si mesmo. Quando estamos feridos, a primeira reação costuma ser externa. A gente procura amigos para desabafar, a gente busca conselhos, vídeos ou frases de efeito. A gente tenta conversar com quem nos feriu, como se a resposta estivesse fora. Mas os estoicos tinham outra abordagem. Eles não corriam para fora, eles recolhiam-se para dentro. Se algo externo te fere, o dano não vem do fato, mas da forma como você o interpreta. Marcos Aurelius. E essa interpretação só muda no silêncio. É na ausência de estímulos que a verdade emerge. É na pausa que o coração fala. É na solidão que o discernimento volta a respirar. Existe uma linha tênue entre o que você sente e o que você acredita que deve fazer por causa do que sente. E o silêncio é o que separa essas duas coisas. A emoção diz, vai atrás. O valor responde, preserve sua dignidade. A emoção implora, explica, briga, prova seu ponto. O valor sussurra. Você não precisa vencer esse debate. Precisa vencer a si mesmo. No ruído, você age no impulso. No silêncio, você responde com consciência. E é aqui que o estoicismo vira medicina. Ele não anestesia a dor. Ele ensina a escutá-la, sem ser dominado por ela. Alguns ferimentos não se curam com conversa. Eles se curam com tempo, com introspecção, com um silêncio. Você não precisa entender tudo. Você não precisa do porquê. Você só precisa aceitar que nem toda dor merece palco e que tem cicatrizes
que se fecham melhor quando você decide parar de tocá-las. No fundo, o silêncio não é o fim do diálogo. Ele é o momento em que você finalmente para de ouvir o mundo para começar a ouvir sua consciência. E nesse espaço sagrado, você volta a lembrar quem você é, o que você quer, o que não aceita mais. Nesse silêncio é que nasce a nova versão de você. Não uma versão fria, mas uma versão inteira. Existe um tipo de poder que não se impõe com grito, se impõe com ausência. E não é qualquer ausência, é a ausência estratégica. Aquela que chega sem anúncio, sem drama, mas que pesa mais que qualquer presença. Porque o manipulador espera tudo, menos o seu silêncio. Ele sabe como te provocar, ele sabe como ativar sua culpa, sua raiva, sua carência. O que ele não sabe lidar é com o fato de que você parou de reagir. Você já percebeu? Sempre que você se afasta, ele reaparece. Sempre que você impõe limite, ele vira vítima. Sempre que você tenta se explicar, ele distorce. Isso não é coincidência. É dinâmica de poder. Manipuladores não querem resolver nada. Eles querem te manter girando em torno da dúvida. Querem que você sinta que precisa se justificar, que deve uma resposta, que ainda está devendo algo. E é aí que o silêncio vira arma, não porque fere, mas porque quebra a engrenagem. Sem reação, não há controle. Sem explicação, não há inversão de culpa. Sem drama, não há narrativa para ele manipular. Você cala e ele enlouquece. Você não responde e ele se desmonta. Você não justifica e ele perde a última ferramenta que tinha, o controle sobre sua emoção. O manipulador não teme sua raiva, ele teme sua indiferença, porque enquanto você reage, ele ancora em você. Mas quando você silencia, ele perde o chão. Você não bloqueia, você não manda indireta, você não some para chamar atenção, você simplesmente para. Para de explicar, para de justificar, para de se deixar capturar emocionalmente. E nesse exato ponto, algo se rompe. O que antes era ciclo, vira fim. O que antes era jogo, vira indiferença. O que antes era controle, vira silêncio. E nesse silêncio, o poder volta para onde nunca deveria ter saído. Você. Entenda uma coisa. Você não está punindo ninguém com silêncio. Você está se libertando. Você não está sendo frio. Está sendo justo. Justo com o seu tempo, com sua energia, com sua paz. Período. E se isso incomoda quem tentou te manipular, talvez essa seja a maior evidência de que você fez a escolha certa. Você já percebeu como, depois de um tempo, o silêncio deixa de doer e começa a nutrir? No início ele machuca. Parece abandono, parece vazio, parece que você está perdendo algo. Mas se você permanece firme, algo muda. O que antes era ausência de ruído, vira espaço interno. O que antes era solidão, vira a solitude. O que antes era silêncio, vira estrutura. Você começa a se ouvir. E mais, você começa a se respeitar. É sutil. Ninguém vê. Ninguém aplaude. Mas você sente. Você sente quando não responde à provocação. Quando não se justifica para quem já decidiu te julgar. Quando não se abaixa para caber em expectativas pequenas demais para o seu tamanho. E nesse momento, sem que ninguém perceba,
você começou a se reconstruir. Não como alguém perfeito, mas como alguém inteiro. A rejeição tentou te dizer que você não era suficiente. A ausência do outro tentou te convencer de que você não tinha valor. A falta de respostas tentou fazer parecer que o problema era você. Mas aí você ficou em silêncio. Você parou de buscar validação. Parou de tentar entender o que não faz mais sentido. Parou de correr atrás de quem te via como opção. E nesse momento, você se reencontrou com algo que não grita, mas sustenta: sua dignidade. Não é orgulho, é raiz. Não é arrogância, é clareza. Não é frieza, é cura. Você começa a perceber que nem todo mundo vai te entender. E tudo bem. Nem todo ciclo precisa de encerramento verbal. Nem todo abandono é uma perda. Às vezes, é uma libertação. E a voz interna, aquela que o barulho abafava, começa a te guiar. Você não precisa mais se explicar. Você não precisa provar que vale. Você não precisa correr atrás de ninguém para se sentir inteiro. Essa voz é você, finalmente desintoxicado, finalmente em casa, finalmente em paz. O silêncio não apenas te protege, ele te devolve. E é por isso que cada vez que você cala, você não está sumindo. Você está se erguendo. Depois de tudo. Depois de todos os diálogos imaginados. Depois de todas as mensagens que você quis enviar. Depois de cada palavra ensaiada e engolida. Sobra o quê? Silêncio. Mas não qualquer silêncio. Um silêncio cheio de consciência. Cheio de escolha. Cheio de você. Um silêncio que não implora, não explica, não suplica, apenas se impõe, como presença, como muro, como altar. Quando você cala pela última vez, algo dentro de você se reorganiza. Você percebe que não precisa mais ser ouvido para estar em paz. Você percebe que não precisa mais convencer ninguém para ser verdadeiro. Você percebe que não precisa mais lutar para existir no espaço do outro, porque finalmente decidiu existir no seu. Você não grita, acabou. Você não diz, não aguento mais. Você apenas não volta. E esse silêncio, essa ausência decidida, tem mais peso que 1000 discursos. Porque ele não é reação. Ele é libertação. O estoico não se retira por orgulho, ele se retira por sabedoria. Marcos Aurelius, Epicteto, Sêneca, nenhum deles defendia o silêncio como fuga. Eles o viam como estratégia, como escudo, como maturidade. O silêncio é o fim da guerra interior. É a rendição da necessidade de provar algo para quem não está pronto para enxergar. É o renascimento da dignidade. E talvez por isso o silêncio incomode tanto, porque ele tira do outro o controle sobre sua narrativa e te devolve algo que vale mais que qualquer relação: sua autonomia emocional. Não precisa ser entendido, precisa ser honrado. Você vai ser mal interpretado. Vão achar que você desistiu, vão dizer que você foi frio, que não tentou o suficiente. Mas você sabe. Lá dentro você sabe. Você tentou além da conta. Explicou quando já nem precisava. Se doou quando já era hora de recuar. E agora, você decidiu algo diferente. Você não vai mais pedir para ser visto. Você não vai mais gritar para ser compreendido. Você vai deixar que o eco da sua ausência fale por si. Sua última palavra não precisa ser dita. A última coisa que você precisa dizer
é exatamente o que você decidiu não dizer. Essa é a vitória silenciosa. A que não precisa de plateia, a que não precisa de resposta, a que não precisa de fim, porque já houve começo demais. E se restar alguma dúvida, afirme isso em si mesmo agora. Meu silêncio é minha última palavra e a mais poderosa de todas.